A paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Hoje iremos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Que o versículo 19 nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, ele é bem claro, irmãos, aqui com os Gálatas, dizendo que tudo que cometem essa lista das coisas da carne e ele ainda acrescenta, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Ou seja, ainda tem mais coisas que Paulo não relatou aqui para os Gálatas, mas que já tinha falado a eles antes de relatar essas coisas da carne aqui relacionadas. Então, irmãos, nós vemos que ele orienta que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós, os cristãos, temos que estar atentos para não cometer as coisas da carne, não praticar elas de forma alguma. E a lista é intensa, irmão. É grande a lista aqui das coisas que são da carne, que não tem nada de Deus, mas sim da própria decisão humana, da escolha humana. A primeira da lista ele coloca a prostituição. Não adianta fazer grandes relatos aqui sobre prostituição, porque todos nós sabemos o que é e que isso não é aconselhado nem no meio da sociedade. A sociedade, a maioria rejeita, creio que 95% da sociedade rejeita a palavra prostituição. Impureza. A segunda relatada é a impureza. A impureza, nós sabemos o que é. É aquilo que não está limpo, que está impuro. É aquilo que se sujou, se lameou. É como a água para se beber. Quem é que quer tomar a água impura, suja? Então Deus não permite que o cristão pratique as impurezas, pratique algo que contamine a relação entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, entre o jovem e Deus. Então, é orientado que essas coisas são obras da carne. E lascívia. Creio que tem algumas pessoas que não sabem o significado da palavra lascívia. Lascívia, irmãos, quer dizer luxúria, sensualidade exagerada. Ou seja, é aquilo que traz luxúria para o ser humano e sensualidade exagerada. O que é sensualidade? Nós também conhecemos o que é sensualidade. Às vezes nós buscamos mostrar essa sensualidade através de vestimenta. É por isso que vários pastores, vários irmãos, várias irmãs ensinam para que nós tomemos cuidado com determinadas vestimentas. Por quê? Porque provoca a sensualidade.
provocando a sensualidade, haverá entre homens e mulheres desejos da carne pelaquela pessoa que provoca a sensualidade. Então, que as roupas escandalosas que mostrem a sensualidade do ser humano não convém para que o cristão use. Ele vinha se prever de não vestir essas roupas que demonstram a sua sensualidade. Os irmãos estão compreendendo o que é que eu estou falando aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos muito cuidado a não estar praticando a lascívia, a luxúria, a sensualidade exagerada. Que as nossas vestimentas ela seja composta para que venha agradar a Deus, para que ninguém venha estar com cobiçando a mulher cobiçando o homem, porque a Bíblia diz, irmão, Jesus falou que quando um homem desejar em seu próprio coração uma mulher, já cometeu pecado. Então nós vemos que às vezes se engrandecemos que hoje nós estamos pela graça e que não estamos mais pela lei. Mas quando Jesus veio trazendo sobre nós a graça, algumas passagens, algumas coisas relatadas para a nossa convivência para com Deus, ela ficou ainda mais extensa, mais difícil para ser cumprida. Perdão, irmãos, que Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, venha nos orientar acerca destas coisas. Ou seja, irmão, fica mais difícil ainda. Antes, pela lei, você só era considerado pecado se você desejassem e atuassem, conseguissem progredir naquele desejo. Mas quando Jesus veio, Jesus disse que só em nós atentar por uma mulher pecaríamos. Ou seja, se uma mulher intentar por um homem, tiver desejo pelo homem, já cometeu pecado. Então nós temos que ter muito cuidado com a expressão lei e graça. A graça, o que ela trouxe muito para nós foi que aquele que pecaria e fosse um pecado capital, ali seria condenado à morte. E hoje não. Hoje nós temos várias chances dadas por Deus para nos recuperar daquela ação que não agradou a Deus, quantas vezes pecar. Então que nós fiquemos cientes disso, que a graça não liberou nada para conosco, mas sim ainda teve alguns acréscimos de cuidado que nós devemos ter perante a face do Senhor Deus. Então, lascívia significa isto: luxúria, sensualidade exagerada. Idolatria, irmão, que é outra palavra aqui, todos nós sabemos o que é idolatria. Idolatria, nós sabemos que é adoração a deuses estranhos. Adorar até roupa, se apegar demais à roupa, que é considerado como Deus do coração. Há algumas pessoas que se pegam exageradamente a uma roupa, que acha que deu certo no seu corpo e fica apegado. Isso também é trazido como idolatria. Feitiçarias, nós sabemos também o que é. Inimizade, nós sabemos também o que é aquela pessoa que não consegue ter uma comunhão com os outros semelhantes dele, que por qualquer coisa
ele arruma uma inimizade com o seu semelhante. Porfia. Quem é que sabe o que é porfia? Porfia, irmãos, ele é, glória a Deus, intriga, brigas, polêmica. Isso é o que é porfia. Então, para o cristão, não convém que ele esteja dentro desta palavra, desse preceito da carne, dessa obra da carne, que é porfia. Um irmão não tem que estar com polêmicas, brigas, porque isso são coisas da carne, a quais o apóstolo Paulo adverte que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Depois de porfia vem uma palavra chamada emulações. É outra palavra que alguns dos irmãos não sabem o significado dela. Não vai reconhecer o significado dela. Essa palavra ela traz um significado de uma pessoa querer ser igual a outra, ou superior a ela. Você já conheceu alguém no seu trabalho, na faculdade, vizinho ou na própria igreja, alguém que sempre quer se demonstrar igual àquela pessoa ou maior que aquela pessoa? Quando se entra no nosso coração essa palavra, essa ação da carne chamada emulações, o que é que acontece? A gente consegue ver que aquela pessoa busca sempre a estar na frente de outras pessoas, a se considerar-se igual em suas palavras, em suas ações, ou superior a elas. Quem não já viu alguém dizer mesmo assim, alguém fazer uma pergunta e dizer, não, o fulano falou, e alguém dizer mesmo assim, não, esqueça isso aí não é nada de que seja relevante. A gente temos que seguir por aqui, por aqui, por aqui. Ou seja, aquela pessoa, ela não quer que aquela outra pessoa ouça o que a pessoa falou para ela, trazendo para aquela outra pessoa uma diminuição e ele ficando acima dela. Então nós temos que ter cuidado com isso, de não querer ser maior, querer ser grande, querer ter uma influência, seja o ambiente da igreja ou seja o ambiente fora da igreja. Porque isso não é de Deus, mas são obras da carne, são desejos do nosso coração, da nossa mentalidade. E o nosso ego, ele se ergue. Então temos que ter cuidado, irmãos, para não estar cometendo essa obra da carne no decorrer da nossa vida, que tem por nome emulações. Em seguida delas, irmão, vem a iras. O cristão não deve estar cheio de ira, que se ira com o irmão e aí guarda mágoa deles e que não quer de forma nenhuma,
ter nenhuma comunhão com aquele irmão. Porque a Bíblia, irmão, nos relata que para onde nós vamos, Deus é santo e que não vai entrar no céu bagagem nenhuma. Então nós temos que ter cuidado com essa palavrinha que é da obra da carne chamada iras. Não podemos estar, irmãos, irados. Podemos, nas nossas fraquezas, até vir se irar, mas que venha nós ter consciência que essa ira não pode permanecer na nossa vida. Pedir misericórdia a Deus para não estar irado com coisas alguma. Pelejas. Viver uma vida de pelejas. Uma vida de tentar sempre contra o seu irmão, contra o seu próximo. Uma vida de batalha contra o seu semelhante. Está sempre batalhando, pelejando para ser aquela pessoa que seja influente no meio dos outros, de qualquer forma, totalmente rebaixando as outras pessoas. Uma peleja intensa para adquirir posição. Não devemos estar praticando esta obra da carne. Dissensões, nós sabemos também o que é. Ela traz também como a gente ser uma pessoa que busca a não ter paz com ninguém. Tudo que se fala, nós não estamos de acordo, causando uma divisão entre você e a outra pessoa, causando dissensões. A outra palavra aqui seguida chama-se heresias. Heresias. Nós sabemos o que é a heresia. Sabemos que é aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não está dentro da palavra de Deus e que a gente não venha praticar elas, porque não é de Deus, é obra da carne. De maneira nenhuma devemos esquecer a palavra de Deus e estar pronunciando dentro da igreja ou fora da igreja heresias, inveja. A Bíblia diz, irmãos, que a inveja, ela é, no livro de Provérbios, que ela seca-se os ossos. A inveja, irmãos, ela é contaminosa. A inveja, ela é algo tão ruim que ela deseja aquilo que o outro tem. Se o outro tem uma casa, aquela pessoa tem desejo de ter aquela casa, de possuir. A inveja, ela é tão agressiva que ele não quer comprar uma casa. Ele quer possuir aquele carro que aquela pessoa tem, aquela casa que aquela pessoa tem, aquele lote que a pessoa tem, aquilo que aquela outra pessoa possui. A inveja é tão ruim para a nossa vida que ela deseja isso.
Ela quer porque quer aquilo que aquela outra pessoa tem. Então, isso é obra da carne e não convém para o cristão. Homicídio, irmãos. Homicídio, todos nós sabemos o que é homicídio. É uma pessoa que mata a sua própria pessoa. É uma pessoa que se mata. Isso é obra da carne e não convém para com Deus. E os homicidas, a Bíblia diz, e até como Paulo relata aqui mesmo nesse versículo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então temos que ter muito cuidado. Bebedices. Nós sabemos, irmãos, o que é bebedices. Nós sabemos que de maneira nenhuma convém para o cristão estar em bebedeiras. Está surgindo nos dias atuais de hoje até cerveja que diz que não contém álcool. E alguns crentes têm se embaraçado com isso. Isso não convém para o cristão. Não tem como alguém vir dizer que a cerveja não tem álcool. E aí pega um pretexto para estar no meio das festanças pagãs. E ali participando, que queira ou que não queira, está participando de tudo que acontece na festa pagã. Então temos que ter cuidado com as armadilhas do inimigo, com história de bebida que não contém álcool. Temos que ter muito cuidado com isso. E a última palavra aqui, irmãos, é grotonarias. Grotonaria, irmãos, é comer exageradamente. É a pessoa que come sem controle. É considerado como grotonaria e coisa da carne. Então que nós temos pudor, principalmente como somos convidados a uma festividade, a uma comemoração, seja ela de casamento, seja ela de batismo, a gente não aplicar o ato da grotonaria, porque isso é uma obra da carne e não convém para o cristão. Que Deus em Cristo abençoe os queridos e amados, que o Espírito Santo de Deus vos abra o entendimento para que vos entenda. Porque muita gente, irmãos, fala da Bíblia, mas impõe sobre a Bíblia o seu próprio entendimento. Não busca o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ensinador, é aquele que nos instrui, não busca. E coloca apenas aquilo que ele pensa ou aquilo que ele acha, aquilo que o intelectual dele consegue alcançar. E 50% disso acaba não acalhando com os conceitos que Deus nos ensina pela sua palavra. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne tudo. Aí está o segredo de muitas pessoas hoje quererem falar da palavra de Deus e, em vez de explicar a palavra de Deus, coloca aquilo que é do seu conceito. Então, que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nos abra o entendimento para que nós possamos entender a palavra de Deus. Jesus, quando enviou aos seus discípulos, e quando Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, Jesus assoprou sobre os seus discípulos e disse: vos abro o entendimento para que vos entenda tudo quanto eu vos ensinei. Então que nós busque
aproximar-se de Deus e convicção e certeza de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, pedindo para abrir o nosso entendimento, para que nós possa entender, compreender, discernir a palavra de Deus. Para nós, glória a Deus, buscarmos a estar sempre se aproximando de Deus, se purificando segundo a palavra de Deus, para que nós herde, glória a Deus, em Cristo Jesus, a grande salvação que Ele consumou na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, glória a Deus, que tenha um dia abençoado na presença de Deus.